Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais esta nossa conversa sobre a importância dos processos de grupo para o desenvolvimento de líderes. Estou conversando com vocês aqui pelo Insta e pelo Face. Deixa eu só dar uma olhadinha se está tudo ok com o Face, tá? Muito bem, então vamos lá. Sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa sobre coaching de liderança. E hoje eu quero conversar com vocês, principalmente sobre a importância dos processos de grupo no desenvolvimento de líderes e da sua carreira. Vamos combinar o seguinte, vão anotando aí suas perguntas, que aí no final eu respondo, ok? Por que que trabalhar com grupos, fazer trabalhos de grupos é tão importante, tanto para o desenvolvimento de líderes quanto para a sua carreira? Vamos conversar primeiro. Por que é tão importante para você, como coach, atuar, ter na sua esteira de serviços e, principalmente, saber trabalhar com processos de grupo? Em primeiro lugar, processos de grupo são os mais demandados pelas empresas, certo? E por quê? Por um simples motivo, né? Pela parte da empresa, né? Pelo um simples motivo. As empresas, quando elas querem desenvolver seus líderes, né? Elas sempre pensam na questão do grupo, né? As empresas investem em coaching individual, claro que sim, mas são para pouquíssimos níveis, certo? Geralmente as empresas contratam para processos individuais para o nível gerencial e diretivo, certo? Só que a maioria das empresas tem a maior parte da sua liderança não é no nível gerencial e diretivo. Então, as empresas, já faz parte do linguajar, do escopo das empresas, o trabalho de grupo, né? Trabalhos com grupo. E aqui deixa eu clarear então primeiro. Quando eu falo trabalhos em grupo, a que eu estou me referindo? Eu estou me referindo tanto a coaching de grupo, quanto a treinamentos vivenciais, certo? E aqui, antes que você diga assim, não, treinamento não é para coach, né? O nosso grande foco é no desenvolvimento de líderes, ok? E quando nós trabalhamos com a metodologia vivencial, a metodologia vivencial é uma das bases teóricas do coaching de grupo, certo? Então não tem nada a ver com treinamento teórico, não é nada disso, certo? Então quando eu estiver falando, e esta semana, já vou deixar aqui o convite para vocês, esta semana de hoje até terça-feira, eu vou estar fazendo uma live por dia, onde eu vou estar aprofundando sobre as questões de grupo, dos processos de grupo, tanto falando sobre os processos quanto aos cuidados, os resultados que eles geram no grupo e na sua carreira, ok? Mas eu ia dizer para vocês, então, né, o porquê que trabalhar com grupos é tão importante para você, como coach de líderes, para o seu negócio de coach. Primeiro, a maioria das empresas, você vai entrar por processos de grupo, não é por processos individuais, certo? As empresas contratam muito mais processos, trabalhos de grupo, do que trabalhos individuais, pelo que eu falei antes, ok? Por que é tão importante também você ter e trabalhar e saber trabalhar? Nós vamos conversar sobre isso durante essa semana, né? Com processos de grupo. Porque tem competências, tem demandas da empresa que você não resolve, você não trabalha com processos individuais. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a empresa tem uma demanda, e essa é uma demanda extremamente comum, né? Que faz parte da maioria das empresas, que é os líderes não trabalham de uma forma sistêmica. Cada um cuida do seu quadrado, né? Eles não trabalham em equipe.
Esta é uma demanda da empresa que você não resolve com trabalhos individuais, certo? E aqui não é porque o trabalho individual não funciona, ele funciona perfeitamente para a demanda certa, ok? Então, se você quer atuar com empresas, atuar com líderes, você tem que saber trabalhar com grupos, certo? E por que o trabalho de grupo é tão importante para o grupo, para os líderes, no desenvolvimento de líderes? Porque tem competências que você não desenvolve no individual, certo? Em trabalhos individuais. Outra, quando você trabalha com o grupo, né, a alavancagem de mudanças e de resultados é muito mais rápido. Ela é muito mais rápida, muito mais efetiva. E quando você está trabalhando com grupos, né, o grande recurso é o grupo. E tem uma questão de grupo que acontece que é extremamente interessante, né? E por que quando eu digo que ele alavanca muito mais rapidamente os resultados, é por quê? Porque tem ali um espírito de grupo. Tem um espírito de grupo, a riqueza do grupo, ela é incomparável quando você olha para os processos individuais, né? Por quê? Você tem ali uma gama de conhecimentos, você tem muitas experiências postas ali no grupo, muitas percepções, muitos modelos mentais diferentes, coisa que no individual nós não temos. Então, quero deixar claro aqui, processos individuais são importantes, são fundamentais, mas a grande maioria das demandas das empresas vão ser resolvidas através de trabalhos de grupo, ok? E hoje aqui eu quero clarear uma questão extremamente importante. Vocês sabem que por muito tempo, quando eu comecei, né, a ter mais contato, enfim, há muito tempo eu trabalho como mentora de coaches de líderes, né? Como mentoras de profissionais que querem atuar com o desenvolvimento, certo? De líderes. E algum tempo atrás eu comecei, né, a ampliar esse meu trabalho também, e comecei, né, a vir para as mídias sociais, enfim, né? Comecei a ampliar esse meu trabalho. E sabe uma pergunta que no começo me faziam e que eu achava muito estranha, e eu tinha dificuldade de entender o que é que os coaches estavam me perguntando? Muitas vezes os coaches me perguntavam assim, e me perguntam até hoje, só que hoje eu já entendo por que eles estão me perguntando isso, certo? No começo, para mim, sabe aquela pergunta que alguém te faz e tu tem que ficar pensando, porque não faz o mínimo sentido para você aquilo que a pessoa está te perguntando? No começo, né, os coaches, e me perguntam até hoje, mas como eu disse, hoje eu já entendo. Lá atrás, às vezes eu tinha dificuldade de verdade em entender. Quando os coaches me perguntavam assim, Liana, eu posso usar as ferramentas do individual no trabalho de grupo? Eu confesso para vocês que no começo, esta pergunta eu não conseguia entender o que a pessoa queria me perguntar com aquilo. E agora deixa eu explicar por quê, né? Tem uma grande diferença entre trabalhos em grupo e trabalhos de grupo, ok? Presta muito atenção nisso, porque isso aqui vai te diferenciar no mercado. Quando os coaches me perguntavam isso, Liana, eu posso trabalhar, eu posso usar as ferramentas individuais nos processos de grupo, no que é que eles estavam pensando? Eles estavam pensando em trabalhos em grupo. O que são trabalhos em grupo? Trabalhos em grupo é quando você traz várias pessoas em grupo e você trabalha individualmente as pessoas, só que em grupo, ao mesmo tempo, certo? Só que, e por que isso não fazia sentido para mim? Porque quando nós pensamos em desenvolvimento de grupo, o conceito é completamente diferente desses.
Vê-se, você não está trazendo pessoas para trabalhar o individual em grupo. Você está trazendo pessoas para formarem um grupo e o desenvolvimento é em grupo, a partir do grupo. E era por isso que eu não entendia. Porque quando você trabalha com processos de grupo, certo? Aonde o grupo é o principal recurso de desenvolvimento, é impossível pensar em ferramentas individuais. Não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Certo? Não sei se eu me faço clara, né? E aqui tem uma questão extremamente importante. Nós, dentro da nossa metodologia, né, de coaching de liderança, de coaching de grupo, de treinamentos vivenciais, os trabalhos são sempre de grupo. O desenvolvimento individual se dá a partir do desenvolvimento do grupo. O grupo é a principal fonte. O grupo é a principal riqueza. Todo conhecimento está posto no grupo, né? E nós somos os grandes facilitadores deste processo de desenvolvimento, certo? Então, depois que eu entendi por que é que alguns coaches me perguntavam isso, se podiam utilizar ferramentas individuais em grupo. Sim, se você estiver trabalhando, se a sua linha de trabalho for esta, né, de que você está colocando pessoas juntas em um grupo para fazer o desenvolvimento individual, em alguns casos, sim, você deve usar, né, ferramentas individuais, porque na verdade você está trabalhando individualmente, só que as pessoas juntas no mesmo momento. Isso é completamente diferente dos processos de desenvolvimento de grupo, aonde você desenvolve o grupo. O grupo é o principal recurso, a principal fonte de alavancagem do desenvolvimento. E aqui eu preciso te falar uma coisa. Para processos abertos, certo? Dependendo do que você quer trabalhar, você até consegue trabalhar, fazer trabalhos em grupo, certo? Mas se você quer trabalhar com empresas, saiba que os processos nunca são em grupo, são processos de grupo, aonde a sua grande missão é desenvolver o grupo e, consequentemente, o indivíduo, porque o grupo só se desenvolve se o indivíduo se desenvolver e vice-versa, ok? E qual é a grande vantagem de se trabalhar com processos, coaching, treinamentos de grupo, né? Porque a alavancagem do resultado ela é muito rápida. Você desenvolve competências muito rapidamente no grupo, né? Porque você está trabalhando no vivencial, na vivência do grupo, nas questões deles que estão ali presentes. E o grupo sempre é mais forte que o individual, sempre, né? Tanto que eu digo, né? Talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar sobre isso. Tanto que eu digo que quando você vai fazer um processo individual num líder, né, se você não estiver trabalhando também, né, a empresa, outros líderes, né, por mais que às vezes você faça, talvez alguns de vocês já tenham tido essa experiência, né, você faz um trabalho fantástico de um processo de coaching individual com aquele líder, né? Ele se desenvolve um monte, ele cresce um monte, né? Aí, dali 6 meses, e ele está dentro da empresa, é claro, né? Dali 6 meses, quando você vai conversar com ele de novo, muitas coisas voltaram atrás. Por quê? Porque ele é engolido pela cultura. A cultura do grupo é sempre maior do que o individual, sempre, né? E é por isso que dentro das empresas, também nós entramos muito com trabalhos de grupo.
Além de ser uma demanda das empresas, nós muitas vezes indicamos os trabalhos de grupo, porque senão não sustenta a mudança, né? É exatamente por isso que, às vezes, quando você faz trabalhos pontuais com alguns líderes apenas, né, isso não gera na empresa uma mudança sustentável. Por quê? Porque a cultura engole. E isto é real e acontece sempre. Ok? Só que, se você quer trabalhar com grupo, né, fazer trabalhos de grupo, e este, eu garanto para vocês, é o grande diferencial. Tanto em termos de resultado, quanto do seu posicionamento no mercado. A maioria dos coaches não sabem fazer trabalhos de grupo. Muitos trabalham em grupo, que, como eu disse, é completamente diferente. Aqui tem uma outra questão. Tem competências que você não desenvolve no individual, certo? Porque são competências relacionais. Competências relacionais você desenvolve na relação e na relação do grupo. Ok? E aqui alguns cuidados, né? Nós vamos conversar, até terça-feira nós vamos estar conversando apenas, eu vou estar entrando aqui para conversar diariamente com você sobre trabalhos de grupo, coaching de grupo, treinamentos vivenciais, certo? Porque tem alguns cuidados que você precisa ter, que você precisa dominar. Querem ver uma outra coisa que eu achava muito estranho, né? Quando os coaches me perguntavam, né, eu não conseguia entender muitas vezes por que os coaches, né, eram tão fissurados por ferramentas, né? Para mim soava estranho, né, assim, parecia, né, e talvez não seja o seu caso, né, mas eu ficava com a sensação, né, quando eu comecei a trabalhar com grupos de coaches, né, eu ficava com a sensação que para a maioria dos coaches, ferramenta era tudo, né? Quando eu entendi que, na verdade, quando eles estavam também falando, né, de trabalhos em grupo, eles estavam tão preocupados também com ferramentas, por quê? Porque, claro, não era um trabalho de grupo, era um trabalho individual feito no grupo, certo? E aqui, então, eu quero te dizer que, se você realmente quer ser um expert de trabalhos de grupo, realmente tendo o grupo, o desenvolvimento do grupo como foco, né, você também precisa trabalhar as suas habilidades como coach de líderes. Porque as ferramentas de grupo, então aqui tem outra questão. Agora, eu acredito que já fique claro para você por que quando nós estamos falando de processos de desenvolvimento de grupo, é impossível usar ferramentas individuais, né? É a mesma coisa, não dá para usar ferramentas de grupo no individual, né? Porque elas são construídas com objetivos completamente diferentes, ok? E se você deseja de verdade trabalhar com empresas, você precisa dominar a condução de processos de grupo, certo? Quando eu digo que você precisa dominar, né, os processos de grupo, eu estou falando de várias coisas. Primeiro, você precisa dominar sim as ferramentas de grupo. Você necessita saber conduzir grupos, porque você entende que quando você está fazendo um trabalho individual em grupo, você não tem que ter habilidade de grupo. Você não está conduzindo o processo do grupo. Você está conduzindo processos individuais, né? No grupo, ok? Quando você está fazendo um trabalho de grupo, onde o objetivo é o desenvolvimento do grupo, das competências daquele grupo, né? Você tem que saber manejar o grupo. Você tem que saber as ferramentas certas, né?
E, principalmente, você precisa saber conduzir os grupos, entender funcionamento de grupo, né? Entender a dinâmica dos grupos, porque é só assim que você consegue conduzir um grupo, ok? E quando eu comecei, né, então, a poder clarear sobre a nossa metodologia, e a nossa metodologia, né, o grande foco dela, né, é nos trabalhos individuais, mas quando nós estamos e nos trabalhos de grupo, né, nós entendemos que se você é um coach de líderes, né, e você realmente quer atender líderes, e principalmente se você quer atender empresas, você tem que dominar os processos individuais e de grupo, certo? Só que quando eu comecei a trabalhar, a falar sobre isso, eu atuo há mais de 20 anos, né? Com líderes, com empresas, com desenvolvimentos individuais e de grupo, eu comecei a perceber e começou a me ficar muito claro, né? Que os coaches muitas vezes tinham dificuldade de fazer os processos de grupo, porque nunca tinham vivenciado os processos de grupo, ele nunca tinha feito parte. Então, ele também não tinha referencial de como é conduzir um grupo, né? Vocês devem concordar comigo. Por exemplo, coaching individual, né? Vocês aprendem, a gente aprende, né? Fazendo, né? Eu aplico, o outro aplica em mim, né? Nós temos esse referencial e fazemos os nossos processos de coaching, né? Então, nós passamos pelos processos. Processos de grupo. A maioria das formações não trabalha com processos de grupo, né? Então, a maioria dos coaches não tem essa vivência, certo? E quando a gente não tem essa experiência, né, às vezes fica difícil a gente entender, né? A gente realmente poder entender como é que isso acontece. E foi exatamente por isso, né? Por perceber esta necessidade. E outra, quando nós estamos trabalhando com liderança, tem uma questão que nós nos propomos, né, a trabalhar com líderes. Tem uma questão que é fundamental. Você, como coach de líderes, tem que ter algumas competências muito bem desenvolvidas. Mas eu vou fazer uma live só sobre isso com você, certo? Com vocês. Tem competências específicas nossas, que nós precisamos desenvolver, além das técnicas, certo? Competências comportamentais. E tem uma outra grande competência que, se você quer trabalhar com liderança, você precisa desenvolver. É a sua liderança. Porque quando você está trabalhando com líderes, você é referencial de liderança. E para estar neste lugar, né, de uma forma apropriada, com autoridade, com segurança, você tem que ter desenvolvido em você as suas competências de liderança também, né? Quem me acompanha sabe que eu falo dos jogos de poder, né? Dos jogos que existem. E muitos coaches têm dificuldade de entender isso e me perguntam muito, né? Sobre assim, como assim jogos de poder? Aí, como é que eu lido, né? Você só lida bem com jogos de poder quando você tem as suas competências, a sua liderança desenvolvida. Senão você entra nos jogos. Então, ser um coach de líderes, né, diferenciado, que de verdade dá resultado, passa muito pelo nosso autodesenvolvimento também. Pelo desenvolvimento da nossa liderança e das nossas competências como coach de líderes, certo? Que são competências muito diferenciadas de outras áreas. Exatamente pelo nicho que a gente está atuando, ok? E foi pensando em tudo isso e sentindo a necessidade, percebendo, né, e recebendo muitas demandas, que eu resolvi fazer algo inédito. Eu vou estar fazendo no dia 2, 3 e 4 de julho uma imersão presencial sobre ferramentas de grupo para desenvolvimento de líderes.
Só que essa é uma imersão muito diferente, certo? Ela tem uma metodologia totalmente inovadora própria, aonde você vai conseguir vivenciar e ter a visão 360 graus de um processo de grupo. Deixa eu explicar o que isso significa, né? Nessa imersão, eu tenho 3 grandes objetivos com vocês. O primeiro deles, sim, é você dominar as ferramentas de grupo. Mas é também você dominar a condução de grupo. Como é que você conduz um grupo, certo? Como é que você faz o manejo do grupo? Como é que você lida com as situações de grupo, certo? Vamos dizer que este é um objetivo técnico, onde eu vou trabalhar as competências técnicas de vocês, de dominar ferramentas e dominar a condução do grupo. Mas eu tenho outro grande objetivo nesta imersão, que é desenvolver as suas competências como coach de líderes. E a gente sabe que competências nós não desenvolvemos pela questão teórica, nós desenvolvemos pela questão prática. E eu já vou explicar isso. E tem um terceiro grande objetivo, que é você desenvolver a sua liderança. Porque se você não tiver a sua liderança desenvolvida, você não desenvolve líderes. Ok? E como é que vai funcionar, então? Né? E aqui é uma metodologia totalmente inovadora. Nesses 3 dias, serão 3 dias vivenciais, certo? Aonde eu vou conduzir o processo de grupo de vocês. Como é que vocês vão aprender, então, ferramentas, manejo de grupo? E como que vocês vão desenvolver as suas competências de coach de líderes, né? E a sua liderança, participando de um processo de desenvolvimento. Só que a grande vantagem é que não é apenas um processo de desenvolvimento. Então, eu vou ser a coach, e eu sempre brinco que essa é uma grande vantagem. Você vai estar vendo uma coach de líderes atuar. Porque eu vou conduzir o processo. Eu vou aplicar as ferramentas. Eu vou conduzir o grupo. Então, vocês vão ter a grande oportunidade de me ver conduzindo o processo do grupo. Este é o primeiro momento, certo? Logo na sequência, e aqui o grande objetivo é que vocês vivenciem as ferramentas, que vocês vivenciem como é que funciona o desenvolvimento de grupo e que vocês desenvolvam as suas competências de coach de líderes e de liderança. Terminado este momento, vem um segundo momento, que é aonde então, né, vocês saem, entre aspas, claro, né, do papel de participantes e sentam agora sim no papel de coaches e líderes. E é onde nós vamos fazer toda a análise técnica. É aonde eu vou explicar para vocês detalhadamente a ferramenta. Por que da escolha daquela ferramenta? E vou explicar tecnicamente para vocês os movimentos que vocês fizeram como grupo e por que eu fiz o manejo A, B ou C. Vocês percebem a riqueza disso? Vocês vão estar vivenciando primeiro, se desenvolvendo, vivenciando a ferramenta, desenvolvendo as suas competências, mas tem um segundo momento que é tão importante quanto esse, que é quando vocês saem, então, do processo de desenvolvimento de grupo, né? E agora nós vamos analisar tecnicamente tudo que aconteceu. Esta é o grande diferencial, certo? E por isso que eu digo, vocês vão ter uma experiência 360 graus como participante e como coach de líderes, que é fazendo toda essa análise crítica pós-aplicação, pós-processo do grupo. Né? E eu brinco sempre que com a grande vantagem que isso é outra coisa que a gente geralmente não tem essa oportunidade e isso faz a grande diferença. Eu falo isso porque a minha formação
em dinâmicas de grupo se deu exatamente dessa forma, certo? É você fazendo parte de um grupo, sendo um participante e depois fazendo toda a análise técnica. E outra, você, isso a maioria de nós, né, não tem nas formações, é você poder ver realmente um coach de líderes conduzindo um processo, né? Conduzindo realmente um processo de coaching de liderança. Só que os participantes são vocês. E esta é a grande vantagem, ok? Mas eu vou estar conversando, então, assim, ó, as inscrições já estão abertas. Ah, mas estou esquecendo um detalhe extremamente importante. Até o dia 28 apenas, certo? Porque depois essa condição não é mais válida. Eu estou fazendo uma coisa muito louca, certo? E que coisa louca é essa? Né? Eu estou tirando 100% do risco de você. Se você não me conhece, né? Talvez você pense assim, ah, mas será que vai valer a pena, né? Ah, será que não vai ser só mais uma imersão motivacional, PPP? Não, né? As 3 grandes entregas são, você vai sair de lá dominando ferramentas e sabendo conduzir grupos. Você vai sair de lá tendo desenvolvidos as suas competências básicas de coach de líderes, que, claro, você não vai desenvolver tudo que você precisa desenvolver em 3 dias, mas eu garanto que as básicas você vai, né? E você vai desenvolver as suas competências básicas de liderança. Então, qual é a oferta maluca? É assim que a minha equipe está chamando, né? O que é essa oferta maluca? O valor da imersão até o dia 28 é R$3.000. A imersão, o valor dela é R$5.000, certo? Mas eu estou fazendo, né, uma oferta de lançamento que vai só até o dia 28. Então, até o dia 28 você não vai pagar 5.000, você vai pagar 3. Só que até o dia 28 tem uma outra loucura aí junto, além desses 2.000 de desconto. Você não vai precisar pagar os 3.000. Você vai pagar apenas uma garantia de vaga, que é no valor de R$500. E você vai para a imersão. Se eu não entregar o que eu prometi, ou se você não gostar, você não precisa pagar os 2.500, certo? A minha equipe diz assim, tu é louca, né? E se as pessoas forem lá, gostarem e disserem que não gostaram só para não pagar, né? Aí eu brinco com eles, eu digo, aí esses, né? Não há problema nenhum, né? Mas esses não vão ser coaches de líderes, porque uma das primeiras competências de um coach de líderes é a integridade, né? E eu tenho certeza que a minha audiência, que você que está aí, né? Que você que está aí, você é íntegro, você é ético. Senão você não estava aqui comigo, certo? Então eu tenho certeza disso, eu coloco a minha mão no fogo, né? Então eu não tenho preocupação nenhuma com isso, certo? Mas por que eu estou fazendo isso? Para que você, para que possa aliviar o peso da sua decisão, ok? Então vamos lá, até o dia 28, o valor da imersão é R$3.000, está com 2.000 de desconto. Certo? E você ainda não paga os 3.000, você paga só a sua garantia de vaga, que é de R$500. E aí sim, nós temos a imersão 2, 3 e 4, né? Aí você vai ter, ali vai estar a data, mas é tipo uma semana após a imersão, aí sim você efetiva o restante do pagamento de R$2.500, que você pode fazer no cartão em até 12 vezes, né? Ou pagamento no boleto à vista. Aí você escolhe. Ok? A partir do dia 28, o valor sobe para R$4.000. E logo na sequência já chega no valor dele normal, que é de R$5.000. Então, se você quer aproveitar. Se você quer me ter por 3 dias, né? Como a sua coach, desenvolvendo as suas competências de coach de líderes, desenvolvendo as suas competências de liderança. E se você quer me ter como a sua mentora, por 3 dias, te ensinando a usar as ferramentas de grupo e a conduzir grupos, esta é a grande oportunidade.
Ok? Vamos lá, eu vi que vocês fizeram uma pergunta aqui. A Andréia perguntou, aonde? Em São Paulo? Sim, Andréia. Estou fazendo em São Paulo, né? Vocês sabem que eu não moro em São Paulo, eu moro em Curitiba. Mas esta imersão eu resolvi fazer em São Paulo para realmente facilitar. É muito mais fácil chegar em São Paulo, né? Que eu tenho muitos alunos mentorados, né? Pessoas que me acompanham que são de São Paulo e região. Então, São Paulo é muito mais prático. Então, sim, vai ser em São Caetano, São Paulo, num lugar super especial, certo? Porque essa é uma outra grande preocupação minha. Vocês devem ver que eu faço muito poucos eventos presenciais. Primeiro, os eventos presenciais são super pequenos, eu não faço grandes eventos, certo? Porque quando eu faço eventos presenciais, eu faço processos de grupo, certo? E aí eu não posso ter um grupo grande, nós vamos ser no máximo 40 pessoas, certo? Porque eu também tenho uma metodologia que é possível nós fazer um trabalho de grupo, né? Extremamente rico com 40 pessoas, né? Mas isso você vai descobrir lá para saber, né? Mas isso é só, claro. Ah, Liana, eu posso então trabalhar com 40 líderes? Não, não. É que aqui é uma metodologia de aprendizado, ok? Vamos combinar o seguinte. Se você quer me ter como a sua coach e mentora por 3 dias, desenvolvendo as suas competências de coach de líderes, de liderança, e ainda dominar ferramentas de processos de grupo e condução de grupo, tá aí uma grande oportunidade. Você até o dia 28 consegue, né, se inscrever por R$3.000, quer dizer, R$2.000 de desconto, né? A partir do dia 28 já é 4.000. Só que você precisa me solicitar o link, certo? Para você preencher uma aplicação. Porque eu também quero ver se esta imersão é para você, né? Se você realmente vai se beneficiar, porque eu quero lá um grupo que de verdade quer ser totalmente diferenciado no mercado, que quer ser um coach de líderes que deixa a sua marca por onde ele passa. Ok? Combinado? Um convite. Amanhã, 19h30, eu vou estar aqui conversando com você sobre, aí sim, as competências. Quais são as competências que você tem que ter como um coach de líderes? Ok? Combinado? Acho que não tivemos mais perguntas, né? Deixa eu olhar aqui, acho que não tivemos, né? Ok, meus queridos, deixa eu ir lá, que agora eu tenho 2 processos de coaching individual, né? E olha que interessante, essa é outra questão, né? Eu diria que 80% dos meus clientes, dos meus coaches de coaching individual, né? Eles vieram do coaching de grupo, né? Ou dos processos de grupo de treinamento, porque tem competências que só são trabalhadas no individual e tem competências que só são trabalhadas em grupo, ok? Um grande abraço, um ótimo sábado e nos encontramos aqui amanhã, domingo, às 19h30, ok? Um grande abraço, tchau!